Graça e paz. Paz do Senhor a todos os irmãos, amigos, ao nosso pastor Paulo, ao nosso irmão evangelista Teomito, nosso irmão Walter. Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Nós estamos iniciando uma aula e queremos estar compartilhando com você parte daquilo que preparamos e é o nosso intuito, como dissemos, estar ajudando vocês. Vamos estar falando hoje um pouquinho sobre bibliologia. Nosso irmão evangelista Teomito teve uma aula com vocês ontem à tarde, ao vivo. Eu ainda não estou pronto para gravar uma aula ao vivo, mas brevemente nós teremos essa aula ao vivo. Fiquem tranquilos. Vocês vão ver essa aula. Nós colocamos ontem um material disponível para vocês lá no grupo, algumas páginas em PDF. E depois de ver a aula, vocês podem fazer os comentários no grupo, para quem viu. Eu peço que tenha uma ficha de inscrição lá, preencham a mesma e enviem para nós com os dados de vocês, o dado do pastor da igreja, o telefone onde vocês congregam, tá? Para que nós possamos ter um controle aqui na secretaria para saber com que as pessoas que estão nos estudando e, ao mesmo tempo, também as pessoas que estão aí interessados em aprender. Sabemos que muitos vão ficar pela metade, vão desistir no meio, mas o nosso incentivo a você é que não desista. Continue estudando, porque há uma promessa e é uma bênção para a sua vida em continuar estudando e aprendendo a palavra de Deus. Nós queremos estar abrindo essa aula com um texto da palavra de Deus. Salmo 119, 105, vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o que é Bíblia para nós? Deixa eu colocar para vocês. Vamos estar colocando alguma coisa para que vocês possam estar muito bem, está aqui com a gente. E eu quero estar vendo aí com vocês algo sobre a Bíblia. A nossa intenção é que vocês tornem pessoas melhores amanhã. E sabemos o quanto é difícil. Nós gastamos um tempo preparando alguma coisa, juntando material, copiando, cortando, colando aqui e ali, para fazermos algo. Porque nós temos hoje dezenas de escolas teológicas, e cada uma com um preço, cada um com uma exigência, cada um com a sua grade curricular. Eu já estudo há 3 anos, pago a mensalidade de R$50 por mês, e o nosso desejo é que você venha aprender. Não é porque é de graça que não presta, não é porque é de graça que não precisa dar valor. Queremos que você dê valor àquilo que está sendo ensinado para você e confira com outros ensinamentos para ver se tem base e fundamento, tá certo? Então, o texto que nós lemos é: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós queremos orar com você neste momento, que está conosco e vai estar estudando a palavra de Deus. Ore conosco, por favor, você que pode. Eterno Deus e soberano Pai, nós te louvamos pelas vidas que vão estar estudando. Nós te louvamos pelas famílias, pelos irmãos, irmãs, filhos e filhas, jovens, moças, rapazes, e, ó Deus, homens e mulheres, que querem aprender para melhor te servir. O nosso interesse, ó Deus, é prepará-los para que a tua palavra possa estar gravada no coração de cada um e possam tornar melhores servos do Senhor no amanhã. Abra nossa mente, o nosso entendimento e nos abençoe, ó Deus, no nome de Jesus. Muito bem, nós temos aí algo para você pensar e, a partir de agora, analisar conosco. Muita coisa que está aqui não está na apostila em PDF por enquanto. Nós demos um material para você sobre o cânon da Bíblia Sagrada.
Mas vamos por início, então, até chegarmos lá. Vamos lá. A Bíblia. O que você entende como a Bíblia? Nós temos hoje a Bíblia do engenheiro, nós temos a Bíblia do advogado, nós temos a Bíblia da medicina, a Bíblia do pedreiro, do carpinteiro. São um conjunto de livros ou de regras para que o mesmo possa se orientar dentro da sua profissão e, com isso, estar se conduzindo para melhor estar desempenhando o seu papel como profissional. A Bíblia Sagrada é o nosso livro de regra e fé. E prática, né? Aquilo que nós cremos, e se cremos, vivemos e praticamos aquilo que cremos. Do contrário, não vale a pena. Então, a Bíblia para nós é um conjunto de livros. E você poderia dizer para mim assim, Getúlio, quem escreveu a Bíblia? Segundo Timóteo 3,16, vai dizer que ele é um livro inspirado por Deus. Deus encheu homens da sua palavra para escrevê-la. Temos aí média de 40 homens escrevendo a Bíblia, e dentre eles nós temos uma infinidade de pessoas. Temos reis, temos sacerdotes, temos juízes, temos profetas, temos pescadores, temos carpinteiros, pessoas sem ler, alguns até sem muito conhecimento, né, para escrever, mas tiveram a chance, e tivemos irmãos do nosso Senhor Jesus também escrevendo a Bíblia Sagrada. O livro de Judas, o último livro do Novo Testamento, o penúltimo, que depois é Apocalipse, nós temos lá Judas é irmão do Senhor Jesus. O livro de Tiago, um pouquinho antes aí de Pedro, também é do irmão de Jesus por parte de mãe. Então, cerca de 40 homens escreveram a Bíblia para a nossa vida, para o nosso enlevo espiritual, para o nosso crescimento. Tá, mas a Bíblia é só isso? Não. Nem tudo que está nela, na Bíblia, ou não está tudo nela. Não ter espaço. A Bíblia vai dizer que para gente que se juntasse a areia, a água do mar, fizesse tinta, não caberia tudo, e as folhas fossem folhas para escrever, não caberia todos os atos do que foi dos acontecimentos. Nós temos um manual do que é necessário para entendermos que o pecado tem seu preço, entendermos que Deus teve um projeto com o ser humano, com a criação, Deus do começo. Deus sempre teve. Alguém disse assim, Deus não tem controle das coisas, e Deus criou o diabo, Deus criou o inimigo e deixou ele vencer o homem, e depois Deus viu que Adão pecou, então Deus abandonou o ser humano. Engano, tá? Deus não abandonou o ser humano, aí não jogou à mercê de nada, Deus estava no controle como está. Gênesis 3,15 vai dizer que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Deus sempre estava no controle e sempre está. Tudo é um projeto de Deus. Inclusive a sua vida ia estar estudando aqui com a gente. Há um tempo para todas as coisas. Ela é escrita e foi inspirada pelo Espírito Santo, e Deus guiou a cada um dos escritores a escrever o que ela tem hoje. E se você olhar, cada um em sua época escrevendo a Bíblia, ela não se contradiz. Perceberam que ela é uma sequência contínua? É porque o autor dela é um só. Tanto no primeiro século, como quando ela foi encerrada, as suas páginas escritas, que já não mais permite escrever a Bíblia, ela encerrou. Agora é a era, o tempo do Espírito Santo falando conosco, direcionando, dando algumas diretrizes, mas não se escreve mais Bíblia. O último livro, aliás, há um livro da Bíblia que continua sendo escrito, mas não inserido nas páginas, que é o livro de Atos.
Atos é a história da igreja. A história da igreja continua sendo escrita em outros livros, mas não mais na Bíblia. Está completa. Tá? E Deus inspirou esses homens aí a escrever. E você me pergunta, Getúlio, eu posso confiar na Bíblia? Por que não? Quando você recebe uma nota de R$ 100, você não confia nela? É papel, né? Então eu posso confiar na Bíblia. Ela é o livro de Deus para a minha vida. Tudo nela é verdadeiro. Tudo nela sempre será a verdade. A palavra de Deus não muda e vai durar para sempre. Outra coisa para você, que na Bíblia nós não temos só palavra de Deus. Há algumas frases que é do diabo, algumas frases que é do homem, algumas frases que são dos anjos, mas elas são inspiradas por Deus para o ser humano, para o nosso crescimento e conhecimento da história. Por exemplo, nós estamos hoje aqui no Brasil, alguns fora do Brasil, nós temos alunos em Cuba e alunos em Moçambique. Então, como que eu vou entender a cultura lá? Imagine isso há 500 anos atrás. Nós ficaríamos perdidos no tempo, tentar conhecer a cultura e a história daquele povo, senão... Hoje temos internet, né? Você digita lá qualquer nome no computador e aparece uma sequência de perguntas e respostas para você lá. Está pronto, está tudo lá. Não era assim. Havia necessidade de alguém escrever alguma coisa, anotar, enrolar no papel, num pergaminho, numa pele de ovelha, numa pedra e mandar para alguém levar essa notícia. E essa notícia ia a cavalo ali de navio. Já viram filmes que alguém escrevia um papelzinho, botava dentro de um vidro, tampava e jogava no mar, né? Ou num pé de um pombo, do pombo correio? Isso você vê em filmes, né? E a gente fala assim, isso aí é historinha. Algumas coisas são historinha, algumas foram verdades em outras épocas. Nós estamos numa geração que tudo é fácil para nós, né? O tablet, a internet é muito veloz. Acontece lá no Japão agora, daqui 5 segundos nós sabemos aqui, pela internet. Mas naquela época era diferente. Para você ter uma ideia do que a Bíblia era no passado e a dificuldade que algumas pessoas têm para que tivesse a Bíblia nas mãos, o livro de Isaías foi escrito em pele de ovelhas e ele tinha 29 metros. Imagine, e a Bíblia não era escrita em capítulos e versículos, tá? Ela era escrita de uma forma sem capítulos e sem versículos. Mas vamos falar mais disso mais depois. Agora imagine você caçar um texto num rolo de 29 metros de comprimento, em cima do púlpito. Você tinha que ter um braço pesado para carregá-lo, o livro de Isaías, e teria que ter, além disso, um conhecimento do texto onde está. Aliás, porque não todo mundo podia ter na sua casa um livro desse, porque era muito caro. Então, a história foi sendo planejada para que, nesse último século, eu e você fôssemos privilegiados de ter nas mãos uma Bíblia. Eu tenho 4 Bíblias de estudo e consigo dar graças a Deus porque posso comprá-la. A Bíblia é a mesma, só as notas de rodapé que são diferentes para que eu possa ter uma noção, um conhecimento maior, né? Um aprendizado maior em relação à palavra de Deus. Você confia na Bíblia? Pode confiar, porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia, como eu disse para vocês, ela vem do grego biblios, tá? Rolo ou livro. Já Bíblia, por isso bibliologia, biblios, logia, estudo da Bíblia. Para a sua tranquilidade, logia, no grego é logia para nós, tá? Hamartiologia, soterioslogia, escatoslogia, tá? L com som, G com som de G, aquele G de gato, tá? Então, nós temos aí estudo da Bíblia. E o vocábulo grego é biblios, ou livro ou rolo, um livrinho, né? Mas, no plural, ela é Bíblia, um conjunto de livros. E bibliologia, então, é a parte da teologia, teoslogia, estudo de Deus,
é o estudo sistemático que estuda sobre a origem, a formação, a inspiração e a autoridade e confiabilidade das Sagradas Escrituras como infalível palavra de Deus. Não vai falhar. Prometeu, Deus vai cumprir. A Bíblia deriva do vocábulo grego biblios, eu já disse, rolo ou livro, tá? E Lucas 4:7, e foi-lhe dado o rolo do profeta Isaías ao abrir o livro, biblios. E a primeira pessoa que ligou este vocábulo Bíblia à Sagrada Escritura foi João Crisóstomo. No século IV, era patriarca da igreja de Constantinopla. Tá bom? Eu disse para vocês que 1.600 anos para se escrever a Bíblia. Provavelmente o texto mais antigo seja o Cântico de Débora, no livro de Juízes, capítulo 5, escrita 14 séculos antes de Cristo. Outra coisa, então, nós temos aí ela hoje com 66 livros, dividida em duas partes. Eu estou com outro material meu aqui ao lado, tá? Porque não teríamos condições de colocar tudo para vocês. Alguma coisa vocês vão estar acompanhando, algumas vocês vão estar com o PDF nas mãos e algumas a gente vai estar falando. Eu estou fazendo o seguinte, vou mostrar a vocês, tem uma apostila. A apostila minha, ela tem uma página escrita e uma página em branco. Na página em branco eu faço algumas anotações, para estar lembrando daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 20 anos. Tá bom? Eu guardo algumas anotações aqui na minha casa, numa pasta que está aqui. Eu tenho anotações aí de 20 anos. Eu estou com 52, então gosto. É bom anotar porque a memória vai sumindo, vai apagando, não é verdade? Então, 66 livros. Mas por que a Bíblia Católica tem mais livros? Será uma outra aula para a gente, tá? São os livros apócrifos. E a primeira parte dela, então, é chamada de Antigo Testamento. Contém os livros escritos antes do nascimento de Cristo. A história nossa está dividida em antes e depois de Cristo. Ele é o marco principal da nossa história. AC, antes de Cristo, DC, depois de Cristo, e AD, Anno Domini, é o tempo de vida do nosso Senhor Jesus Cristo na Terra. A primeira parte da Bíblia é chamada de Antigo Testamento. Então, está ligada antes de Jesus. A outra parte da Bíblia é o Novo Testamento, contém livros que narram da história de Jesus até o livro de Apocalipse, escrito por João. Aonde encontrar o Antigo Testamento? Raramente nós vamos estar encontrando pessoas que têm uma dificuldade em estar folheando a Bíblia. Essa é a Thompson, uma excelente Bíblia de estudo em cadeia temática. Mas quando você folheia a Bíblia, ela vai ter a primeira página dando uma descrição de que Bíblia é essa, se ela é atualizada, corrigida, contemporânea, nova linguagem de hoje, se ela é King James, se ela é a versão de promessas, o que essa Bíblia é. Depois, na frente, você vai ter o índice, e lá você vai encontrar a primeira lista, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e assim sucessivamente. Então, nossa Bíblia começa com Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, vamos ver um pouquinho na frente aí já já. E a nossa Bíblia cristã, a nossa Bíblia protestante, ela tem 39 livros no Velho Testamento. A maior parte dela é escrita em hebraico e alguns textos em aramaico. O Novo Testamento é escrito em grego, o grego koiné, é o grego comum, todo mundo falava, porque Jesus escolheu esse grego porque é o grego que todo mundo conhecia na época, para poder falar e escrever a Bíblia. Ele preparou para a plenitude dos tempos a chegada do seu filho, até porque as estradas estavam ligando Roma em todos os lugares. Favorecia a caminhada das pessoas e o deslocamento para as cidades vizinhas, e o conhecimento estava no auge. Então, na plenitude dos tempos, veio o Filho de Deus para trazer as boas novas de salvação. Essa é a língua que vocês estão vendo aí, da escrita hebraica.
é uma aula para frente, só vocês conhecerem o alfabeto hebraico. E as letras Lamed, Kaf, Yod, Resh, Shin, Tav, tá bom? Dalet, Gimel, Bet, Elf. A língua que é a Bíblia foi escrita no passado e é lida da direita para a esquerda. Você começa aqui e vem para cá, tá bom? Então está aí, primeira parte, nos rolos, né? A forma escrita dela começou com cerâmica, as pedras, depois passou para o papiro, é uma planta aquática, eram extraídas pequenas folhas dela para se escrever, depois os rolos de pele de ovelha e a tinta e os pincéis para se escrever, e eram desenhadas como vocês viram em atrás, cada um com um símbolo, né, em forma de desenho, para que pudesse, então, se escrever. Outra coisa, está aí os livros, então, para vocês, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Paramos aí, dissemos que são os 5 primeiros livros, a forma como ela está dividida, livros da lei. Depois começamos Josué, Juiz, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Temos aí 12 livros de livros históricos. Depois temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Cântico dos Cânticos, né? Temos aí 5 livros poéticos. Depois temos 5 livros de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, profetas maiores. Depois 12 profetas menores, começa com Joel, Oséias, aliás, e termina em Malaquias. A Bíblia não está em ordem, tá? Para você dar uma análise, faça um tempinho na sua Bíblia, pega uma Bíblia que tem uma página dando uma informação, que ela tem data da escrita, e olha para você ver que o livro mais antigo seria o livro de Jó. Seria Jó, Gênesis, então, né? Ou Gênesis, Jó, depois Êxodo. Outros livros estão fora de ordem. O livro de Daniel teria que destacar pelo livro de Esdras. E a história, a Bíblia não está na ordem cronológica. Ela está na ordem que acharam que deveria, nos seus estudos, colocaram para que ela pudesse chegar até nós. Por isso, há uma necessidade de você ter um cuidado, um esmero, um zelo de estar manuseando esse livro, porque gastar tempo com ele, porque o livro tem a sua estrutura, é um quebra-cabeça para ser montado. E quem vai conduzi-lo nessa montagem é o Espírito Santo. E aí você vai estar descobrindo coisas que vai deixá-lo de boca aberta. O Velho Testamento é dividido em 5 partes. Nós falamos o lei, poéticos, históricos, profetas maiores e profetas menores. O Novo Testamento contém 27 livros. Começa em Mateus e termina em Apocalipse. O último livro do Novo Testamento nos diz o que acontecerá no fim dos tempos, escrito em grego, a língua mais utilizada no tempo de Jesus. O alfabeto grego está aí, alfa, beta, gama, delta, zeta, eta, teta, iota, né? Está aí todo o nosso alfabeto, alfa e ômega, as letras. Assunto de próximas aulas, para vocês só se familiarizar com o alfabeto grego, tá bom? Hoje não teremos aula de grego. Tá aí os papiros, pedacinhos de papéis, né? Depois foi utilizado pergaminho e depois utilizados em pele de cabra, e era curtido, limpo, esticado, cortado em tamanhos diferentes para que pudesse ser escritos. E uma curiosidade, para você aguçar aí o seu gosto pela Bíblia, quando um escriba ia ali escrever um texto ou fazer uma cópia, se ele errasse uma vez o nome, aquela cópia era rasgada, aquela página, e era jogada fora. Se ele errasse mais do que 2 ou 3 vezes ali aquela cópia, aquele livro todo em conjunto era jogado fora. Não serviria mais como cópia. E outra coisa, antes de escrever a palavra Deus, o escritor tomava um banho para se purificar.
Imagina num texto que tivesse a palavra Deus 10 vezes. Eram 10 banhos por dia. E quando achava o nome de Deus, por isso sumiu-se o nome de Jeová, porque, aliás, não é Jeová, é Jeová, porque o nome de Deus, no alfabeto, não tem J, o hebraico. Então, as pessoas, quando iam escrever, haviam esse nome, eles usavam a palavra como se escreve ou como se lê. Eles tinham medo de pronunciar esse nome em vão. E hoje, às vezes, nós usamos o nome de Deus em muitas piadas, em muitas brincadeiras nossas, e não temos nenhum receio disso, ao passo que os judeus não. Quando encontravam o nome de Deus, eles olhavam como se escreve ou como se lê, porque eles tinham respeito em brincar, estar tendo cuidado de não tomar o nome do Senhor em vão. Está os livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, conhecidos como os 4 evangelhos sinóticos, né? Vamos lá um pouquinho à frente. Depois, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Em evangelhos históricos, que é o livro de Atos, epístolas paulinas, epístolas universais e livro profético. Essa é a forma como está dividida o nosso Novo Testamento. O tema central da Bíblia é o Senhor Jesus. Tudo nela. No Gênesis, ele é o Cordeiro ali, né, dado, imolado para vestir Adão e Eva. No Êxodo é o Cordeiro Pascual. E assim vai sucessivamente até chegar em Malaquias. Mateus, Jesus é o Rei dos Judeus. Em Marcos, Jesus é o servo. Em Lucas, ele é a águia. No livro de João, Jesus é o Filho de Deus. E por aí vai. Nós vamos encontrar Jesus em cada livro da história da Bíblia, falando dele, ou apontando para ele, ou dando detalhes da história dele. Como Deus criou o homem e por que Deus criou o ser humano. A Bíblia está mostrando Alguém fala assim, mas por que a Bíblia mostra tanta coisa errada? Ela está mostrando o erro do ser humano, que o ser humano é falho, e ao mesmo tempo também está mostrando aí a consequência do erro do ser humano. Sempre que ela mostrar o erro do ser humano, ela vai mostrar o erro, o pagamento pelo seu erro e a consequência desse erro. Para vocês, como nós comentamos, está aí ó, a escrita à mão por copistas, né, cerâmica e rolos de pergaminhos de papiro. Há uma dezena dessas na internet, as pessoas mandavam. Algumas Bíblias antigas têm uma curiosidade para vocês, há um peixinho na Bíblia. Eu não sei se as Bíblias mais novas não têm, né? E as pessoas, quando veio a perseguição, por causa da pesca milagrosa de Jesus, o que se fizeram? Alguém chegava com uma varinha no chão e fazia um risco, um meio arco em cima. Quem era cristão conhecia e fazia o meio arco embaixo. Então virava como se fosse um peixinho ali. As Bíblias antigas, eu tinha uma que, antes de doar para alguém ler, da Juerp, na época, ela tinha um peixinho assim. E só quem sabia aquele desenho sabia para ver se era cristão realmente ou não. Isso aí é uma das formas de vocês conhecerem um pouquinho sobre a forma como ela foi escrita, como ela chegou até nós. Depois vem a prensa de Gutenberg. E o primeiro livro que ele quis escrever, que ele quis colocar lá para prensar, foi a Bíblia, uma cópia da Bíblia Sagrada. É o livro mais lido no mundo, mais vendido no mundo e mais odiado também por muitos. Os anjos, os demônios, detestam esse livro e têm feito de tudo na história para acabar com ele. Queimado, enterrado, jogado fora, tentar de todas as formas destruir, trocar a sua estrutura, tentar provar que ele não é a palavra de Deus, mas ele tem sobrevivido a tudo até chegar aos nossos dias. Temos aí a Bíblia Mangá,
Bíblia em quadrinhos. Temos a Bíblia hoje no computador. Você pode comprar um CD-ROM ou em PDF, num pendrive, e usá-la. Eu tenho a Bíblia Sagrada para o celular, a Bíblia em áudio Cid Moreira, a Bíblia em Braille, né? Hoje já temos várias traduções da Bíblia para as tribos indígenas. Vamos estar voltando o nosso coração. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente a Bíblia vai lhe mostrar o estudo dela sistematizado. Nós estamos começando uma aula bem superficial. Estou fazendo hoje ética cristã, já indo para o bacharel, e há coisas que eu ainda não aprendi dentro do bacharelado e que vai nos deixar de boca aberta. Então, você vai estar aprendendo bem da parte superficial, molhando apenas os tornozelos. Depois vamos molhar os joelhos, molhar até os lombos, e depois temos que nadar. A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento, orientação e sabedoria, e a cada dia ela se renova nas nossas vidas. Quando Jesus colocou aquele bocado molhado na Santa Ceia, ali na noite da traição, na boca de Judas, e levou na boca de Judas, era uma tradição judaica. Para muitos era apenas qualquer coisa que estava acontecendo, mas não. Quando ele coloca aquilo na boca de Judas, o bocado molhado, ele estava dizendo: por que você está fazendo isso? Você é o meu melhor amigo que eu tenho. E Judas saiu e foi trair Jesus. Ele deu uma chance para Judas arrepender-se ali. Quando você encontra o livro de Salmos dizendo que assim como a corça suspira pela corrente das águas, o salmista vai dizer que assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Esse versículo tem para nós um entendimento muito grande, porque o aqueduto que levava água para Jerusalém passava pelas colinas, pelos pastos, e os animais ficavam ali pastando. E quando chegava naqueles lugares onde havia não era canos, né? Era um reguinho feito de pedras, tampado com pedras por cima, e colocado terra e capim, e o pasto formava depois. E o animal ali pastando, ele sabia que tinha água ali debaixo. E ele dava com os pés na grama e ficava suspirando porque tinha água debaixo. Ele sabia que tinha água ali debaixo. E o salmista, observando aquilo, disse: assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti. Ele sabia que tinha água ali debaixo, então ele ficava batendo com as patinhas e suspirando com vontade de beber aquela água. Então, tudo na Bíblia tem um motivo. A lição nossa está ensinando aí sobre a questão de Esaú e Jacó, o direito da primogenitura. E quando a Bíblia disse há séculos passados, Esaú nasceu primeiro, mas o primeiro a ser gerado no ventre da mãe é Jacó. Ele sobe, o segundo a ser gerado só entra, né? E ele nasce primeiro, porque foi o segundo a ser gerado, ele vai nascer primeiro. A ciência hoje já provou que o primeiro a ser gerado é o segundo a nascer. E é por isso que a mãe de Jacó e Deus vai dizer que havia uma briga no ventre da mãe, e Jacó vai tentar tirar a bênção do seu irmão, porque ele queria o direito de primogenitura. Na verdade, era dele por direito, porque ele foi o primeiro a ser gerado no ventre da mãe, depois Esaú. Então Jacó sobe, né, fica na parte de cima do ventre da mãe, e Esaú entra por baixo, sendo o segundo a ser gerado, e não é o herdeiro, o direito de primogenitura não é dele, era de Jacó. Vamos ficar por aqui por hoje. Eu vou estar aguardando vocês na sala de aula, lá no grupo. Deem uma olhada no vídeo. Esse vídeo vai para a plataforma. Vocês vão estar analisando, tirando as suas dúvidas.
e eu vou estar com vocês até mais tarde. Para as próximas semanas, quem sabe, nós podemos estar conversando ao vivo. Aqui, se o evangelista Teomito estiver disponível, ele deve estar, o fuso horário dele vai estar complicado, mas temos o pastor Paulo, temos aí o irmão Walter. Quem tiver o aplicativo e precisar tirar algumas dúvidas, quiser conversar conosco, nós estamos à disposição aí no grupo. E a nossa oração é que você seja abençoado, enriquecido com a palavra de Deus. O que não entendeu, nos pergunta, o que está difícil, nós estamos à disposição para ajudar. Só não desanime, permaneça até o fim. Tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.